Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos para estudarmos a palavra de Deus. Ficamos agradecidos a Deus por este dia de vida e por estes momentos que teremos, e agradecidos também a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também aqueles que nos escrevem dizendo de onde acompanham. Nós mandamos aqui um alô especial para o Zimar, para a esposa Reuviana e também para a filha Emily, lá de Uberlândia, em Minas Gerais. Regilene Ribeiro é de Marília, São Paulo. Evangelina e Osmir são de Sorocaba, também em São Paulo. Sueli Demos é de Oklahoma, aqui nos Estados Unidos. Wilson Kister é de Ribeirão de Laranja da Terra, no Espírito Santo. Nina e Tia Moca são de Vila das Belezas, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado por mais um dia de vida que estás nos concedendo. Muito obrigado por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos capacite para entendermos e colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos aqueles que estão estudando conosco a Bíblia a cada dia. Cada um tem suas lutas, seus problemas, suas necessidades, tem os seus desejos, anseios. Ó Pai, estejas com cada um, abençoando-os, dando vitórias e que permaneçam firmes na fé. Também aqueles que nos pedem orações, que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez nós queremos aqui falar a respeito do curso bíblico que lançamos sábado passado. Sempre aos sábados à tarde iremos postar uma lição, um áudio, um vídeo, melhor dizendo, do curso. E é pequeno, é curto e traz esclarecimentos, nos ajudando a entender um pouco mais a Bíblia e também a encontrar passagens bíblicas que às vezes nós não encontramos, nós não sabemos manusear a Bíblia. Então, este curso bíblico é uma vez por semana, mas você deverá todos os dias estar assistindo novamente, anotando, fazendo anotações de passagens bíblicas e algumas coisas que nós ali citamos para que você possa aprender e entender. Não é somente assistir uma vez e acabou, não. Nós temos que repetir, porque é assim que nós aprendemos. Por isso que nós vamos apenas uma vez por semana colocar um vídeo e você durante a semana vai assistindo. Procure o melhor horário que você puder, um horário tranquilo, que você possa ter aquela tranquilidade de ouvir com atenção e de anotar, para que possa aprender. É assim que nós aprendemos. Nós vamos dar sequência ao estudo desta semana falando sobre fé da aliança. Ontem nós falamos aqui a respeito da fé de Abraão. E nós queremos hoje falar um pouquinho mais a respeito desta fé de Abraão. Ontem nós lemos Gênesis 15, verso 6, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Algumas versões dizem que isso lhe foi imputado como justiça, isso foi creditado como justiça. Nós, amigos e irmãos, não temos méritos nenhum para sermos salvos. Temos que deixar isso bem claro. Ninguém vai ser salvo por merecer, porque foi bom, porque ia à igreja todos os cultos, porque participava em todos os cultos, porque fazia isso, porque fazia aquilo. Ninguém vai ser salvo por causa disso. Isso é claro que ajuda na nossa fé, nos ajuda nessa caminhada, estarmos com os irmãos, estarmos ouvindo a palavra, estarmos pregando a palavra, isso nos ajuda, isso nos fortalece. Mas a salvação, ela é imputada, ela é creditada por Jesus. É a vida que Jesus deu na cruz do Calvário é que nos salva. É isso que nós precisamos entender. Não pense você, porque você é membro de uma determinada religião, que você está salvo porque está naquela igreja. Não pense você, porque você se reúne em uma igreja e o pastor manda você fazer isso, né? Ele determina, você tem que fazer isso e você faz, pensar que você está salvo. Não! Todos nós, seres humanos, somos pecadores. Todos pastores, todos bispos, presbíteros, todos padres, papa, todo mundo é pecador. Ninguém tem mérito próprio para a salvação. Então, precisamos crer no sacrifício que Jesus realizou. Esta é a aliança que nós estamos estudando durante todas essas semanas. No Antigo Testamento, a aliança apontava para o Cordeiro de Deus que viria. E Jesus então veio, vindo à plenitude dos tempos.
Jesus ele veio, está em Gálatas capítulo 4, verso 4. E então Jesus se entregou como sacrifício por cada um de nós. Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse sacrifício que Jesus realizou é o que nos é imputado, nos é creditado. Somos justificados pela fé que nós temos em Jesus, que veio e morreu por cada um de nós. Nós temos várias instruções na palavra de Deus que falam a respeito dessa questão de imputar, de creditar, de ser considerado justo. E sabemos que Abraão, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado, atribuído como justiça. Isso é verdade quando Deus fala aqui a respeito de Abrão, né? O nome dele ainda não tinha sido mudado para Abraão. E então, no original hebraico em que o Antigo Testamento foi escrito, é claro em dizer que Abraão cria no Senhor. Isto é, Abraão, ele não apenas acreditava que Deus existia, mas acreditava em suas promessas, mesmo naquelas promessas que pareciam impossíveis, como a de que um dia seria pai de uma grande nação. Abraão creu. Ele já tinha 90 anos de idade. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos de idade. Então, não basta nós crermos que Deus existe, crer intelectualmente, nós precisamos crer na prática, que Deus existe e que Ele cumpre as suas promessas, assim como Abraão creu que ele seria pai de uma grande nação. E ele foi, por quê? Porque ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. E quanto a outras promessas que Deus faz na sua palavra, que parecem impossíveis, nós precisamos crer que, embora nós somos pecadores, nós podemos ser considerados justos, justificados diante dos olhos de Deus, mesmo sendo pecadores. Um dia, o Espírito Santo tocou em nosso coração e nós aceitamos a Jesus. E quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos justificados. Fomos perdoados dos pecados passados. Agora que aceitamos a Jesus, que fomos justificados, agora nós começamos a caminhar com Deus, a caminhar com Jesus, assim como fez Abraão quando saiu da sua terra e começou a caminhar indo para um lugar que Deus iria mostrar. E assim é também na nossa vida espiritual. Nós temos que caminhar dia a dia com Deus, através da Bíblia, estudando, orando e compartilhando com outras pessoas o conhecimento que nós temos de Jesus, a salvação que Ele nos oferece. É isso que faz com que nós caminhemos com Ele, o nosso relacionamento com Deus. Então, isso é a santificação. Somos justificados quando aceitamos a Jesus e depois, dia a dia, nós vamos sendo santificados, fazendo a vontade de Deus em nossa vida. E quando Jesus voltar, nós seremos glorificados. Nós seremos, então, para sempre salvos, eternamente salvos com Jesus por toda a eternidade. É isso que nós precisamos entender. Salvação não é mérito próprio. Abraão, ele não foi justificado porque ele saiu da sua terra, porque ele ofereceu seu filho Isaac. Abraão não foi justificado porque ele deixou a sua família para trás. Não, é porque ele creu. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, a nossa fé, ela precisa ser uma fé prática, não uma fé intelectual, como eu disse agora há pouco. É nós vivermos aquilo que nós cremos. A nossa fé ela precisa ser uma fé ativa, uma fé viva, uma fé diária. É claro que temos às vezes momentos de dúvidas e incertezas em nossa vida. Claro que temos. Somos seres humanos, mas nós precisamos nos manter confiantes em Deus, mesmo às vezes não sabendo o que vai acontecer ali na frente ou daqui a alguns dias, pelos momentos que nós estamos atravessando, nós precisamos continuar confiando em Deus. Então, para que nós possamos desenvolver esta fé prática, esta fé viva, esta fé ativa em nossa vida, nós precisamos de estudar a Bíblia. Se nós, irmãos, não estudamos a Bíblia, se nós não temos comunhão com Deus através da oração, se nós não temos tempo para nós buscarmos ter intimidade, conhecer a Deus, nós não estamos tendo uma fé prática, uma fé ativa, uma fé viva. E qualquer
qualquer problema que surgir em nossa vida, nós estaremos sucumbindo em nossa fé. Mas Deus, ele é misericordioso. Deus, ele está pronto a estender a sua mão para cada um de nós. Basta que nós creiamos que ele está ao nosso lado. Jesus, ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós encontramos na palavra de Deus algumas passagens bíblicas que falam sobre essa questão de imputar. O que seria imputar, né? O que seria atribuir algo à nossa fé. Levíticos capítulo 7, verso 18, nos diz assim: se alguma porção da carne da oferta de paz for comida no terceiro dia, a pessoa que a trouxe não será aceita pelo Senhor e a oferta não terá valor. A essa altura a carne estará contaminada e quem a comer será castigado por causa de seu pecado. Então, aqui falando de ofertas que eram feitas através de carne de animais que eram oferecidas a Deus, e essa carne deveria ser comida até o terceiro dia. Se sobrasse, não deveria comer, porque ela estaria cometendo pecado. E muitas pessoas continuavam comendo, não somente no terceiro dia, mas no quarto, no quinto, ia comendo enquanto tinha carne, estava em pecado. Nós lemos também em Levíticos capítulo 17, versos de 1 a 4, então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão e seus filhos e a todo o povo de Israel. Isto é o que o Senhor ordenou: se algum israelita de nascimento sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito em qualquer lugar dentro ou fora do acampamento, em vez de levá-lo à entrada da tenda do encontro e apresentá-lo como oferta ao Senhor, será tão culpado quanto um assassino. Derramou sangue e será eliminado do meio do povo. Então os sacrifícios deveriam ser realizados lá no templo, no santuário, e não em qualquer outro lugar, e oferecer aquele animal ao Senhor. Ele estaria cometendo pecado. Deus tinha regras que tinham que ser cumpridas pelo povo de Israel, e eles tinham que obedecer essas regras, porque aquele que matasse um animal para sacrifício fora do acampamento e não havia levado à entrada da tenda para apresentá-lo como oferta ao Senhor, ele era culpado tanto quanto uma pessoa que matava outra pessoa, como um assassino. Então, Deus, amigos e irmãos, ele requer que nós obedeçamos à sua vontade, façamos a sua vontade e não a nossa. E isso é claro na Bíblia. Deus, ele nos deixou normas para que nós possamos obedecer e segui-las, não para nossa salvação, mas porque fomos salvos, e Deus é um Deus santo e ele requer que nós sejamos também como ele, obedecendo aquilo que ele requer para cada um de nós em nossa vida espiritual. Então, nossa fé não nos torna justos. Em vez disso, a fé é o meio pelo qual obtemos o dom da justiça. A fé é o meio. A nossa fé, ela não nos salva, mas é o meio pelo qual nós obtemos a salvação, o perdão dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja com cada um de nós. Nós estaremos novamente juntos amanhã, dando sequência a esta série e falando esta semana sobre a fé da aliança, mas não nos esqueçamos: farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.